E aí, São Paulino, São Paulina, como vocês estão? Vocês curtiram o jogo de ontem, a estreia do Paulistão? Né? Muita gente curtiu, muitas pessoas acharam pouco o que apresentou, né? Apesar de todos os rivais paulistas sofrerem um pouco de aperto na estreia, o Ituano, que eu acredito que seja até mais forte do que muitos adversários nossos rivais, né? Então, muitas pessoas olham esse lado positivo, mas mesmo assim, não é o que todo esse elenco pode produzir. E é só o primeiro jogo, a gente ainda tem muito que analisar ainda, muito a cobrar, muito que analisar. E vem comigo que eu te conto tudo o que aconteceu ontem, a coletiva do Rogério após o jogo, e a gente vai dar uma analisada nas entrelinhas, né, de tudo o que aconteceu. Bom, o primeiro tempo que a gente vai ter um pouco mais de liberdade para falar sobre, né? O segundo tempo que foi bem morto, né? Foi bem mais do mesmo que a gente já está acostumado, né? Então, o primeiro tempo teve pelo menos aquela ansiedade de ver como vão ser aqueles novos reforços, né? Aquela nova cara de time, ver como o esquema está definido. Então, assim, deu para a gente dar uma analisada um pouco mais animadora, né? Então, assim, nos primeiros 15 minutos já deu para a gente reparar um pouco como vai ser o esquema definido. O Rafinha, lateral direito, jogou um pouco mais de terceiro zagueiro, igual ele fez várias e várias vezes na temporada passada. E o Wellington jogando mais como um ponta, né? Um ponta esquerdo lá na frente, jogando o Pedrinho um pouco mais perto do Caleri, né? E deu pra gente perceber também uma boa balanceada, né, entre as duas laterais, as duas pontas, né? Porque a gente tinha um foco principal com o Reinaldo e o Wellington na temporada passada de jogar sempre pela esquerda, né? A maioria das jogadas pela esquerda. Agora a gente percebeu um pouco mais de balanceamento, né, com o Wellington Rato, que estreou muito bem. Para mim foi um dos melhores em campo. Então deu para dar aquela balanceada, a gente sentiu um pouco de jogadas pela esquerda, pela direita, né? Então deu para a gente dar uma reparada, uma mudança, né? Um pouquinho mais diferente. Mas assim, não que esse balanceamento, ou toda essa estratégia criada tenha sido totalmente inovador, totalmente novo do que a gente viu do ano passado, né? A gente continuou vendo várias coisas se repetirem, né? Várias jogadinhas totalmente previsíveis, né? Um São Paulo totalmente previsível, mas tem alguns pontos que eu acho que realmente deixaram de acontecer, que é muito positivo, né? Como, por exemplo, o Caleri não recebe mais aquelas geladeiras, aqueles tijolo que ele recebe do zagueiro ou do goleiro, aqueles bicão, e um Caleri se vira, sabe? Dá uma bicuda e se vira, sabe? Então, assim, isso eu acho que deu uma diminuída drástica, assim, isso é muito positivo. Mas, assim, o Caleri continua sozinho na área, continua aquele cruza-cruza, sabe? Do Wellington, principalmente, quando ele tem a oportunidade de fazer alguma jogada, ele acaba fechando o olho e cruzando, sabe? Isso quando ele não volta no Ferrarese, que volta no Arboleda e volta para ele. Então, assim, faltou muito uma articulação no meio de campo. Ainda no primeiro tempo, né, na metadezinha do primeiro tempo, a gente consegue observar algumas mudanças de posicionamento, de posições mesmo, não necessariamente substituições, entre os jogadores de São Paulo, né? A gente consegue observar principalmente o Pedrinho e o Wellington Ratos trocando de posição, né? Um indo para a ponta esquerda, o outro para a ponta direita, ou seja, uma troca de pontas, né? Para ver se a gente consegue surpreender de certa forma a marcação do Ituano, né? Que estava com as linhas bem firmes, uma linha defensiva bem rígida, a gente tentar surpreender de alguma forma, né? E a gente consegue observar também o Rafinha, que chegou na linha de fundo diversas vezes para tentar um cruzamento mais redondo, né? Um cruzamento mais efetivo para o Caleri. Então a gente teve algumas mudanças táticas mesmo, né? Onde o Pablo Maia recua um pouco mais, o Rafinha despenca, a gente consegue ter um pouco mais de visão assim. Então a gente. Algumas coisas também que a gente pode observar onde todo mundo arma, né? Algo que me incomoda profundamente é onde todos os jogadores tocam na bola no meio de campo, entre os zagueiros, assim, para armar o jogo. Né? A bola roda principalmente entre os zagueiros, né? Onde eles mais relam na bola entre os jogadores. Então, assim, todo mundo rela na bola, todo mundo pega a bola para armar, sabe? Então acaba que todo mundo faz a função e ninguém faz a função direito. Então, assim, algo que a gente não precisa, né? A gente tem que ser um pouco mais vertical, mas todo mundo pega a bola e toca na horizontal. Todo mundo toca de ladinho. Aí vai lá na frente, volta, recebe, vai, volta. Então a gente fica preso,
né? A gente tem que entender também que a gente teve um adversário um pouco mais fechado, um pouco mais defensivo mesmo, né? Então a gente não teve tanta opção de criatividade, mas assim, a gente tem jogadores com essa agora, né? A gente tem pontas de velocidade, a gente tem alguns meios criativos, então assim, dá pra gente tirar mais desse time do que simplesmente todo mundo armar o jogo e armar mal, né? Porque a gente não tem realmente um armador efetivo, né? Já no segundo tempo, que vai ser uma anotação um pouco mais rápida, eu pelo menos que fiquei um pouco decepcionado com o segundo tempo, né? A gente conseguiu ver um primeiro tempo até que bom, até que positivo, algumas peças realmente funcionando muito bem, mas o segundo tempo teve uma queda brutal. Eu acho que o Ituano também se recuou bastante no comecinho do segundo tempo, começou a se soltar mais, então eu acho que o São Paulo tinha que aproveitar também as aberturas que o Ituano deu por se soltar um pouco mais, né? Então, assim, eu pelo menos esperava muito mais do São Paulo nesse segundo tempo, até pela abertura de espaço que o Ituano deu pra gente, né? Então, o que a gente tem para comentar são as substituições que aconteceram ali nos 15 minutos, que o Rogério costuma fazer algumas alterações, né? Saíram primeiro o Rafinha e o Pedrinho, e entraram o Igor Vinícius e o Juan. O Rafinha e o Igor Vinícius, né? A saída do Rafinha e a entrada do Igor Vinícius. Então a gente pode observar um pouco de mais profundidade, né? O Rogério querendo atacar realmente, querendo fazer esse gol, né? Saindo o Rafinha, que estava atuando um pouco de terceiro zagueiro, apesar de ter uma profundidade um pouco mais razoável no finalzinho do primeiro tempo. A gente teve a entrada do Igor Vinícius, que realmente tem uma profundidade bem efetiva, né? Teve uma finalização no finalzinho do jogo. Então a gente teve essa troca que eu acho que foi realmente positiva. Muitas pessoas achavam que até o Igor Vinícius tinha que ser realmente titular. Eu acho também, ainda mais nesses times de menor expressão, que realmente, geralmente, quando tem um pouco mais de tumulto, né, na área defensiva, começa a ficar um pouco mais recuado. Então eu acho que o Igor Vinícius foi uma boa troca, né? E o Juan entrou no lugar do Pedrinho. O Pedrinho, que a gente vai falar um pouco mais dele no lado individual dele, nas notas. Mas o Pedrinho que não entregou tudo aquilo que a gente imaginava e tudo mais. E a entrada do Juan, o Juan que o Rogério entende que treina um pouco melhor, treina melhor no lado de campo, né? Só ele acha isso porque o Juan a gente sabe que tem que ser algum companheiro de ataque lá pro Caleri. E atua como esse segundo atacante, esse segundo centroavante, como um parceiro do Caleri, o outro atacante que estiver do lado dele. Então, assim, ele foi pouco acionado no segundo tempo, quando ele entrou, e foi muito pouco acionado, e às vezes que ele recebeu a bola, a gente pode ver um pouco também de nervosismo, e aí precisa de uma sequência para ele acostumar um pouco mais com o ambiente, né? Toda vez que ele corta pro meio e nunca chuta, né? Nunca chuta, é muito difícil ele chutar, então acaba um pouco de confiança para ele, né? 35 minutos, mais ou menos por aí, a gente teve a saída também do Luciano e do Nestor e a entrada do Galopo e do Marcos Paulo, né? O Luciano e o Nestor, que de modo geral teve uma participação bem ruim, muita gente falando também que o Luciano foi o pior jogador do São Paulo no dia de hoje, né? O Nestor também que, né, na minha opinião é mais do mesmo, não teve tanta aquela atuação que a gente tanto espera dele, né? E ele já teve assim alguma meia dúzia de jogo bom, mas ele é só isso. Ele não passa disso, ele não tem capacidade realmente de ser mais do que isso, né? Ele realmente dá alguns passes bons ali de uma vez ou outra. No primeiro tempo eu acho que realmente ele fez uns 30 minutos positivos, mas o resto é um cara totalmente nulo, um cara bom, na temporada passada, nos outros anos, ele se escondia mais, agora ele tá um pouco mais participativo, mas também contra o Ituano eu também sou participativo, né? Eu jogo muita bola contra o Ituano, mas o Nestor teve uma participação muito discreta no segundo tempo, e a gente teve a entrada também do Galopo e do Marcos Paulo, né? Os caras que não relaram na bola, o Marcos Paulo que até teve algumas duas chances ali de chegar mais perto da área, mas, pô, eu fico com dó, cara, porque o Galopo, que a gente, pô, 16 milhões que a gente pagou no cara, é um puto investimento e tudo mais, pro cara realmente não relar na bola direito, entrar em 10 minutos. E o que você espera do cara em 10 minutos, com um time totalmente retranqueiro, né? E o que você espera que o cara faça?
né? Então, assim, algumas substituições realmente não fazem sentido, a gente tem que dar um pouco mais de continuidade pro Galopo. Então, assim, a gente realmente não sabe se o cara é bom, se o cara é ruim, não teve continuidade pra gente ter uma análise mais bacana dele. Mas pro finalzinho do jogo, a gente teve a saída do Wellington, né, que aparentemente teve uma câimbra na panturrilha, né, a gente vendo na transmissão dá pra ver que tá com muita dor na panturrilha, socando o chão e tudo mais, mas depois a gente teve a informação do Rogério na coletiva pós-jogo, que foi uma pancada no tornozelo, né, machucou o tornozelo, então assim, aí vai fazer exames na segunda e na terça-feira, e a gente vai ter um pouco mais de informação sobre como vai ser a, essa provável lesão ou não, né? Espero, do Wellington. Então, assim, o Rogério, na coletiva, comentando sobre isso, já deu aquela alfinetada falando que a gente precisa realmente do lateral esquerdo, né? E nunca está satisfeito com o que ele tem. A gente precisa mais de um lateral esquerdo porque se o Wellington machucar, quem vai ser o substituto dele vai ser o Lisieiro. O Lisieiro totalmente improvisado, totalmente morto, né? Ele que entrou no lugar do Wellington e assim, coitado, ele tá totalmente perdido, totalmente calmo, o jogo totalmente fritando lá, a gente tentando fazer o gol e ele totalmente perdido, totalmente, enfim, não é lateral esquerdo, né? Não tem que fazer essa função, não é rápido para isso. Então assim, alteração totalmente nada a ver. A gente também não tem muita opção, né? A diretoria tem que entrar com o papel com isso. Então, assim, essas foram alterações que o Rogério teve que fazer. Né? E no finalzinho do jogo, a gente teve o chute do Igor Vinícius, né? O chute mais perigoso, assim, que o goleiro defendeu. E é incrível, né? Como que o Igor Vinícius tem algumas decisões que chateiam bastante, né? Aquela hora do chute ali tinha que ter metido no meio da área para alguém chegar chutando, né? Mas ele decidiu chutar ali mesmo e acabou não tendo um bom resultado. Bom, mas falando de modo geral, eu particularmente não gostei muito da atuação do São Paulo. Apesar de ser o primeiro jogo, os caras ainda estão se conhecendo, alguns, né? A maioria é o mesmo do ano passado. Mas sabe, é o Ituano. A gente meteu 45 mil torcedores dentro do estádio. E a gente tem que arrancar essa vitória na marra, sabe? A gente tem que tirar algum gol de mão, algum gol na raça, sabe? Pra gente sair com a vitória, porque o Ituano, que eu acho que entre alguns adversários dos nossos rivais é o mais qualificado, igual o Palmeiras empatou com a Água Santa por 1-1 em casa, né? O Santos ganhou do Mirassol, mas bem apertado e com gol bem no finalzinho, sabe? Inclusive com o Mirassol jogando bem melhor que o Santos. Mas assim, independente de tudo isso, sabe, do São Paulo teoricamente ter pegado um resultado um pouco mais positivo perante alguns rivais que a gente observa aí, o São Paulo meteu 45 mil torcedores lá, velho. Sabe, assim, a gente já tá com o saco cheio, né, do ano passado, de perder finais e tudo mais. Mesmo assim, os caras vão lá, pagam dinheiro, sabe, e quase lotam o estádio no Morumbi. Então, assim, a gente tem que arrancar essa vitória na marra, de qualquer forma. Então, assim, de modo geral, eu particularmente não gostei muito da atuação do São Paulo. Agora, analisando os jogadores um por um, né, individualmente, a gente vai analisar por partes, né, a linha de defesa, meio de campo e ataque, né? Começando pelo Rafael, o Rafael que não foi muito acionado, né? As poucas oportunidades que ele teve de relar na bola com as mãos, né? Foi bem fraquinhas, bem frouxas. Mas assim, uma coisa que eu tenho destacado do Rafael foi um lance que ele recebeu a bola um pouco apertado assim na marcação, assim, recebeu com a bola nos pés, né? E assim, não quis enfeitar, sabe? Meteu a bola ali de qualquer jeito pra lateral e é isso, sabe? Eu prefiro isso do que ele querer inventar, querer driblar e acabar fazendo, fazendo coisa errada, né? Igual a gente já viu os outros goleiros que a gente tem fazendo, né? Então, assim, ele tem que sim que melhorar o aspecto com os pés, né? Sair jogando, participar um pouco mais do jogo, mas assim, adiantar, né, um pouco mais, mas ele não fazendo besteira com os pés, pra mim tá ótimo. Partindo agora para a linha de defesa, a gente começa pelo Rafinha, que eu acho ele muito versátil, né? Ele consegue também atuar como terceiro zagueiro, lateral, chegar um pouco na linha de fundo, mas assim, eu acho que ele tem que aprimorar mais a chegada na linha de fundo, apesar da idade, né? Ele não deve conseguir tanto fazer esse ioiô, ele deve sim abusar mais um pouco da habilidade dele de cruzamento, né? Um dos poucos que sabem realmente cruzar a bola.
Então, assim, falta um pouco mais de criatividade para ele entre os meias, para ele chegar um pouco mais na linha de fundo, né? O substituto dele, o Igor Vinícius, já tem uma característica totalmente diferente. Ele peca um pouco na marcação, ele não é tão versátil, apesar dele também atuar como um ala, lateral. Ele é muito mais produtivo lá na frente, pode ser atuado também como um ponta, né? E realmente bem vertical, né? Tem muita velocidade, teve muita velocidade hoje também, melhorou o lado direito. E teve alguma finalização, algumas oportunidades de cruzamento, mas assim, é aquilo, ele peca muito na hora de tomar decisão. Ele sempre toma a decisão mais arriscada, a pior decisão no caso. Igual no último lance, alguns dos últimos lances, né, os 52 minutos, ele, ao invés de cruzar para o meio da área para alguém chegar, ele resolveu bater. Enfim, desperdiçou uma chance à toa, uma chance que podia ter dado algum perigo maior. Mas enfim, o Igor Minski ainda tem muito que melhorar e durante a temporada espero que a gente não passe tanta raiva com ele, igual muitos passaram, né? Falando da dupla de zaga, os dois foram bem firmes, né? O Arboleda, por exemplo, que não jogava desde junho, né? Desde 23 de junho, que ele tem uma partida oficial. Ele foi convocado para a Copa do Mundo, mas acabou não entrando em nenhum jogo, né? Não tendo nenhum minuto de participação. Então, assim, esse foi o primeiro jogo oficial dele desde 23 de junho. Que até que se machucou, se não me engano, foi contra o Palmeiras, né? Então, assim, desde lá ele demorou vários meses para recuperar e após a recuperação ele voltou muito bem, né? Fez uma dupla bem firme com o Ferrarese, né? Mas, enfim, entre os dois é aquilo que me incomoda, né? Aquela saída de jogo, né? O Arboleda principalmente muito lento para saída de jogo, né? O Ferrarese um pouco mais didático, né? Um pouco mais dinâmico, né? Tendo alguns lançamentos importantes, enfim. Mas eu achei os dois bem firmes, né? Os dois bem calibrados ali. Eu acho que é um ponto positivo do jogo de hoje, né? Um dos pontos positivos que a gente pode analisar. É a zaga muito forte, né? Quero ver onde vai entrar o Alan Franco aí, né? O Diego Costa, enfim. A gente tem uma base de zaga muito boa para essa temporada. Na lateral esquerda, o Wellington, né? Que atuou boa parte do jogo como realmente um ponta, né? Não teve tanta função defensiva pela pouca ofensividade do Ituano. Então, assim, a função dele era basicamente atuar pela lateral ali. E acabou que no finzinho do jogo, né, ele acabou sentindo tornozelo ou cãibra, enfim. A gente vai descobrir só daqui uns dias. A gente espera que não seja nada, né? Ele é o único realmente lateral esquerdo que a gente tem. Então, assim, ele não pode machucar de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas, assim, a função dele é basicamente essa. Ele não fez um dos jogos mais brilhantes que a gente já viu ele fazer, né? Ele já fez vários jogos bem importantes. Mas, assim, hoje não foi um dos melhores, mas, assim, contra um sistema defensivo muito, sabe, muito grave, assim, do Ituano, bem recuado mesmo. Ele não tem muita opção de jogada, né? Ele realmente fecha o olho e cruza pro Caleri, ou ele faz realmente toda aquela jogadinha, né, pro Ferrarese e volta tudo de novo, recua para ele. Mas assim, falta realmente um pouco mais de criatividade, né? Para todo o time de São Paulo falta muita criatividade. Agora entrando na linha de meio-campo, que é uma zona, eu acho que mais decepcionante do jogo de hoje, que teve várias críticas, né, de vários torcedores, enfim, acho que foi a zona mais criticada do jogo de hoje, né, do Pablo Maia, Nestor e Luciano. O Pablo Maia, começando por ele, que é o volante, né, e assim, no sistema do Rogério Ceni é um sacrificado, né, o cara que tem que correr por todo mundo, tem que correr pelos meias, tem que correr pelos pontas, né, a função defensiva dele é totalmente do time inteiro, né, cai totalmente sobre ele, ali do meio de campo para frente. Assim, ele tentou algumas chances de fora da área, né, a gente sabe que o chute dele de média distância é muito bom, mas assim, muita exigência dele durante a partida, acabou que no segundo tempo ele morreu, né? No segundo tempo ele cansou total, ele não é um super-homem, né? E apesar dele ter cansado muito, ele errou bastante também. Ele, acho que pelo cansaço mesmo, né? Acabou errando, um cara muito imaturo também, né? Então, assim, um cara sacrificado pelo Rogério, é o cara que tem que se sacrificar pelo time inteiro, né? Então, assim, eu acho que no sistema do Rogério Ceni, esse sistema de jogo, tem que ter pelo menos dois volantes
para não sobrar totalmente nas costas de um, né? Porque acabou sobrando e acabou despencando total o rendimento do jogador. Agora falando rapidamente, pelo amor de Deus, sobre o Luciano Nestor, que foi uma partida tenebrosa dos dois, uma partida para esquecer. O Luciano que está tentando fazer uma função mais de meio campo, né? Que diz o Rogério que não muda muito do que ele fazia antes, né? Eu acho que realmente é um pouco diferente, né? O Luciano de antes, camisa 11, um pouco mais atacante. Ele recebia um pouco mais à frente, né? Não tinha tanto essa função mesmo de receber a bola, mas é o estilo de jogo dele, ele gosta de receber a bola um pouco mais no meio e partir para cima, né? Mas ele não é um centroavante nato, ele não é um ponta, ele não é um 8, ele não é um 10, então ele acaba ficando ali no meio perdido, sabe? Acaba recebendo poucas oportunidades e quando recebe não faz nenhum giro, não faz nenhuma enfiada de bola boa. Então, assim, é um cara que realmente a gente pode começar a discutir um pouco a posição dele ou até a substituição dele, né? Então, assim, ele tá exigindo muito, ele foi vaiado, inclusive, né? Eu não acho que foi, assim, as vaias foram para a substituição dele, eu acho que foram realmente para ele, pela má atuação dele, um cara que foi vaiado, e o Nestor, um cara que a cada 1.000 jogos, meia dúzia, ele faz um jogo bom, e, sabe, aquele cara que de vez em quando dá uns passos legais, sabe? Ele teve realmente 30 minutinhos ali de bom desempenho, mas tirando isso, acabou o Nestor esquece, ele cansa, ele não é um cara físico, sabe? É um cara com muito pouco físico e acaba pro meio de campo que tem muita trombada e tudo mais, às vezes ele acaba se escondendo um pouco, né? No jogo de hoje acho que ele se escondeu menos, apesar de ser o Ituano, né? Dentro de casa, contra o Ituano, até eu apareço pro jogo. Mas assim, é um cara que a gente tem muita esperança, né? É um meio-campista criativo, eu considero até um pouco criativo, mas ele tem que decidir quando ele quer jogar. Bom, para substituir os dois, né, o Luciano e o Nestor, entrou o Galopo e o Marcos Paulo, né? Os dois que mal relaram na bola, coitado. O Marcos Paulo que veio é emprestado do Atlético de Madrid, é um cara que a gente bota um pouco de esperança, teve uma, duas jogadas ali de perigo, mas não criou nada, né? Não sei o que o Rogério espera que eles façam com 10 minutos de jogo, né? Eles entraram aos 35 minutos do segundo tempo, né? Assim, uma defesa totalmente, né, recuada, totalmente, sabe, retrancada mesmo. Aí coloca os dois caras lá para se virar como se eles fossem fazer alguma coisa, né? O Galopo principalmente, o Galopo que a gente tem muita esperança, né? Um cara muito caro, é jovem e a gente tem é meio-campista, né? A gente tanta esperança nele pra gente ter um meio-campista mais criativo, né? A gente tem tanta esperança nele, mas a realidade é que a gente nem sabe se o Galopo é bom mesmo, se ele é ruim, se ele é mais ou menos, porque não tem tanta oportunidade, né? O Galopo não teve 4 jogos de sequência, 3 jogos de sequência como titular, então a gente fica meio que na dúvida, né? Por como que o cara joga, né? Mas pela expectativa, pelo hype todo que ele teve, a gente quer ver mais ele em campo, assim, e quando entra, né? Entra em posição diferente, né? Ele treinou todo esse tempo como substituto do Luciano, né? Ele acabou entrando na posição do Nestor. Então, assim, são posições, características diferentes. Então, assim, o cara mal entra. E quando entra, entra na posição diferente, sabe? Faltando 10 minutos, cara, o que você quer que o cara faça, sabe? Então, isso não dá pra entender muito bem, né? Partindo para a linha de ataque agora, a gente começa pelo Pedrinho. O Pedrinho que a gente esperava bem mais, né? A gente tem uma carência, o Rogério principalmente, dessa característica, né? Aquele velocista, driblador e tudo mais. E a gente esperava bem mais dele, né? Um cara que estava muito nervoso, não partiu muito para cima. E assim, posteriormente o Rogério falou sobre ele, falou que pretende utilizá-lo como uma peça para o segundo tempo, para pegar o lateral um pouco mais cansado. Então assim, por que começou de titular, né? Mas assim, é uma atuação muito apagada, teve algumas chances de finalizar, finalizou muito fraco, às vezes nem como conseguiu dominar. Mas assim, é o primeiro jogo do cara, né, com uma camisa de time grande realmente, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência com ele. Mas tem que entregar, tem que começar a se entregar mais. E o substituto dele foi o Juan que na cabeça do Rogério está começando a treinar como ponta, né, um cara que não tem como função de ponta,
né? Ele tem que servir como um cara de dupla de ataque com algum cara, seja com Caleri, Luciano, enfim. Então ele é um centroavante, ele é um cara de fazer dupla de ataque e não como ponta. Então acabou que não pegou muito na bola, quando pegou e cortou para dentro. Não teve a coragem de chutar pro gol, acabou tocando muita bola para trás. Então a atuação muito apagada dos dois, né? Agora do Wellington Rato, que é um cara, o destaque da partida para mim, né? Uma estreia muito boa do Wellington Rato, uma estreia inclusive comparada com a do Nicão, Patrick, do próprio Alisson, né? Que estava com indisposição para esse jogo. Então, assim, eu acho que o Rato teve até mais coragem do que o Nicão, o Patrick, o Alisson, ele sentiu menos a pressão do que todos eles, né? Então, uma atuação muito boa mesmo do Wellington Rato, acabou atuando nas duas pontas, né? Uma atuação um pouco mais discreta no segundo tempo, mas mesmo assim acho que as principais oportunidades passaram pelo pé dele. O Caleri, finalmente, né? Um cara que não tá sofrendo tanto mais, né? Não tá recebendo tanto tijolo, tanta geladeira, mas mesmo assim é ele contra quatro na área, tem que brigar, tem que bater, não recebe uma bola redondinha no pé dele, mas assim, teve algumas chances para finalizar no gol. Então assim, eu acho que podia ter entregado mais, mas não teve tantas oportunidades também, tantas oportunidades redondinhas. Então acho que vai ser mais uma temporada de luta pro Caleri, né, para ele se virar lá entre os zagueiros, torcer para alguma bola cair no pé dele e meter para dentro, né? Enfim, basicamente foi isso, né? Uma análise bem curtinha assim sobre o jogo. É o primeiro jogo da temporada. A gente tem muito o que falar ainda durante o ano e a gente tem muito o que falar. Mas enfim, basicamente é isso, né? Deixe seu comentário, o que você achou do jogo, o que você espera para a próxima partida, né? Deixe seu like se você favorecer tudo isso daqui, pra você dar uma força pra gente. E até logo, né? A gente vai fazer um pré-jogo na quarta-feira, né? Falando um pouco mais sobre o que aconteceu durante a semana e preparar um pouco o jogo para quinta-feira, certo? Então é isso, muito obrigado a todo mundo e tamo junto.